Paz, igreja, como tem passado, estamos aqui com mais uma aula, com mais um vídeo aqui, e hoje nós vamos falar sobre os Salmos 27. Salmos, um salmo muito bem conhecido, né? E hoje eu queria falar com vocês a respeito dele. Vamos começar lendo ele? Salmos 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu tempo. Pois no dia da adversidade ele me guardará protegida em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre o rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam, e em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei louvor ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo ao Senhor. Tem misericórdia de mim e responda-me. A teu respeito diz meu coração, busque minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador. Não me desampares nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor, conduz-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregues aos caprichos dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, esta certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Então a gente tem um contexto aqui do salmista onde ele está com a alma totalmente em conflito. E qual é o conflito dele? É a confiança versus a ansiedade. Então ele vai demonstrar esse conflito através das suas falas. E quando a gente olha para Davi, a gente vai perceber que ele sofreu muita perseguição, né? Em que ele foi tratado também no meio dessas perseguições. Ele foi perseguido pelo rei Saul. Ele foi perseguido pelos seus opositores quando ele se tornou rei. E ele foi perseguido por seu filho. Então a vida do salmista é uma vida onde ele sofreu várias perseguições e ele teve que lidar com a ansiedade de estar morrendo a qualquer momento. Mas não só isso. Ao mesmo tempo ele teria que confiar no Senhor que ungiu rei sobre Israel. Então isso é algo muito verdadeiro em nossas vidas, onde nós temos um problema com a ansiedade sobre algo que está acontecendo e a nossa mente está sofrendo por um futuro, por uma ameaça, e nós entramos nesse conflito, porque nós temos que confiar no meio dessa ansiedade. Mas o que é interessante é que ele vai ter várias visões corretas, e a primeira visão correta é a de Deus. Olha só no versículo 21. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Então quando se fala luz na Bíblia, tem a ver com direção de Deus para os homens. Olha só que está em João capítulo 8, versículo 12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, ou seja, o que ele está dizendo é que luz para o salmista também é uma direção. O que ele está dizendo: o Senhor é a minha luz. Mas é também que esse Senhor é a minha salvação, que tem a ver com os livramentos das suas dificuldades. Mas interessante é que esse livramento tem a ver com a força que ele também afirma. O Senhor é o meu forte refúgio. Força, ele afirma não lutar sozinho. Então a visão que ele tem de Deus é a visão de que ele traz luz para um caminho que está obscuro, que é salvação diante das suas dificuldades.
e que também é o seu refúgio. E como refúgio, ele afirma não estar lutando sozinho. E ele diz, olha, diante da minha dificuldade, o Senhor é a luz, o Senhor é a salvação e o Senhor é a minha fortaleza. Ou seja, eu não tenho força para lutar sozinho, eu necessito de Deus. Então, isso é uma aplicação para as nossas próprias vidas. Quando está tudo obscuro, sem direção, nós temos que olhar para aquele que é a luz, que nos direciona, que nos dá uma palavra de livramento, de salvação. É aquele que também é poder sobre nós, que, ou seja, nós só podemos se Ele colocar poder sobre nós. Então, ou seja, resumindo, a visão do salmista ele é luz, ele é livramento das nossas dificuldades também, das lutas que passamos, mas é também a nossa força. Se Ele não estiver em nós, nós não conseguiremos. E ele também tem uma visão correta dos seus problemas. Então, o que é interessante é que diante dos problemas, ele corre para algum lugar. Olha o versículo 4 e 5. Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu tempo. Pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre o rochedo. Então, diante dos problemas, o que o salmista ele escolhe fazer eu preciso viver na casa do Senhor. Muitas vezes, diante das nossas dificuldades, nós vamos para muitos outros lugares, para muitas outras pessoas. Mas o que ele está dizendo aqui é que diante da dificuldade, em vez de ele correr para esses lugares, ele está correndo para a casa do Senhor. Mas na casa do Senhor ele vai fazer duas coisas. Primeiro, contemplar a bondade do Senhor. Então ele não vai olhar para as suas dificuldades, ele não vai olhar para os problemas. Ele vai começar a contemplar e a perceber o quanto Deus foi bom sobre a vida dele. O quanto Deus foi bom, o ajudando a lutar contra Golias, a se livrar das várias armadilhas do inimigo, a quando sofrer perseguição, ele começa a olhar e a contemplar aquilo que Deus fez sobre a vida dele. Mas não só isso, buscar também orientação. Então aqui ele está na casa do Senhor, olhar para a bondade, não para os problemas, mas também buscar por orientação sobre as suas dificuldades. E ele vai dizer que ele se sentirá protegido, se sentirá acolhido pela presença. Pois no dia da adversidade, ele me guardará protegido em sua habitação. No teu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre o rochedo. Então, diante da dificuldade, ele nos ensina a contemplar a bondade, a buscar a orientação, porque na casa dele, na presença dele, nós seremos protegidos. Mas ele também tem uma visão correta da vida, porque ele vai nos ensinar que nós não devemos nos desesperar, mas buscar no Senhor. A primeira coisa que ele vai mostrar é que ele busca a presença do Senhor. Pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então ele vai buscar esse Senhor que o dá a proteção, que o guarda em segurança. Então, diante da dificuldade, o primeiro conselho é: busque ao Senhor. Confie em Deus como seu Pai. Olha só, ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Então, se tudo na vida, inclusive aqueles que estão dentro da nossa casa, pai e mãe, ele nos abandonem, ele vai dizer que mesmo que isso aconteça, Deus nunca nos abandonará, ele nos acolherá. Ou seja, confie na paternidade de Deus. Buscando a direção do Senhor. Versículo 11. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura por causa dos teus inimigos. Então, ou seja, diante das coisas obscuras, onde Deus trará a luz, mas ele também busca por uma direção. Senhor, me conduz, me leva. Abra as portas, fecham portas. Senhor, me leva para onde o Senhor deseja. Ele está dizendo que Deus é aquele que direciona o caminho dele. E é um Deus que protege. Versículo 12.
Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Então, dizendo, Senhor, diante da dificuldade, a dificuldade dele é os seus adversários. Ele está dizendo, Senhor, diante das dificuldades, me proteja. Não permita que eu me caia diante disso. Mas ele termina dizendo, crendo na bondade de Deus aqui na terra. Apesar disso, esta certeza eu tenho. Viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor. Seja forte, coragem, espere. Então ele está dizendo, irmãos, que ele tem fé naquilo que Deus o fará sobre a vida dele. Não se desanime, o que ele está dizendo, espere. Não tome atitudes precipitadas. Confie no Senhor, espere. Seja forte, não desista, continue caminhando e coragem, se arrisque, vá, faça. Porque o Senhor em minhas dificuldades, Ele fará, Ele abrirá portas, nos guardará diante dessa dificuldade. Então o que o Salmos 27 ensina para nós, irmãos, é que o Senhor é aquele que tem o poder para nos abençoar, cuidar e direcionar para toda boa obra. Possamos confiar na palavra dEle, confiar na presença dEle, que possamos correr para Ele, para esperar, ser forte e também corajoso. Amém? Que Deus esteja abençoando a sua vida em nome de Jesus.